O general Menandro, Fernão, e a nossa audiência, eu tenho a satisfação de ser xará, né, homônimo. Ele se chama Gerson Menandro. Então, é alguém que eu conheço e acompanho há muito tempo, e eu estava no serviço ativo e, por algumas vezes, tivemos oportunidade de nos encontrar. Mas eu queria, logo de início, general, já lhe saudando e dizer da satisfação de reencontrá-lo, ainda que seja virtualmente, já vou chutar a canela do soco. A primeira pergunta é o seguinte: um general do Exército como embaixador de Israel. Só foi embaixador durante o governo Bolsonaro e até março desse ano, de 2020 até agora, 2023. E por que um general como embaixador de Israel? Como foi isso? Por que foi essa escolha? Muito boa tarde, Gerson, Fernão e a todos que nos ouvem nessa tarde. A indicação partiu do governo Bolsonaro a partir de uma consulta ao ministro da Defesa que me indicou. Tá? Eu já tinha alguma bagagem na área internacional, por ter sido encarregado de relações internacionais do Exército, depois fui encarregado dentro da Defesa, aí fizemos parcerias com 56 países naquela época. Depois eu tive a experiência já como general na reserva, de ficar 2 anos e pouco como conselheiro militar do Brasil na ONU, em Nova York. Também trabalhei na ONU em Genebra, que é a segunda maior sede da ONU no mundo, a primeira em Nova York. E antes de ser embaixador, eu estava trabalhando na Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos. Então, isso foi muito importante para promover o Brasil, vender a marca Brasil e aumentar significativamente o comércio bilateral Brasil-Israel. Poxa. É um currículo, hein, general? Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. General, vamos usar as suas 2 qualificações aí para iniciar a conversa. Nos fale um pouco da dificuldade da missão militar, quer dizer, essa similaridade que existe ali entre aquele quadro e as favelas brasileiras ocupadas aí pelo crime organizado, quer dizer, aquela condição em que você não pode simplesmente expulsar um invasor, né? Você tem que combater um grupo que está misturado com uma população com a qual você vai ter que continuar convivendo. Não é um inimigo expulsável. Então, como é que o senhor avalia esse quadro lá, a dificuldade que vai ser essa missão? Conforme você mesmo falou, Fernão, um dos ambientes operacionais mais difíceis de operar por uma tropa atacante é justamente o ambiente no combate à localidade, em áreas edificadas. Ainda mais se ele é densamente humanizado, como é o caso de Gaza, né? Uma área de 360 mil quilômetros quadrados, um pouquinho maior que Belo Horizonte, uma população de 2 milhões e 300 mil, um pouquinho menor do que Belo Horizonte, para a gente ter uma ideia de espaço, ideia geográfica. E a área edificada por si só é ali um santuário para, assim, já que Israel precedeu a invasão terrestre com um bombardeio aéreo muito grande que gerou toneladas de escombros, isso é difícil, dificulta muito a mobilidade, pelo defensor, é muito fácil fazer obstáculos, fazer armadilhas, emboscadas, ter atiradores de escol, chamados snipers, e agravado ali, talvez por 2 condicionantes. Primeiro é a existência, talvez até seja um dado exagerado, mas estima-se em torno de 500 quilômetros de túneis em toda, não somente na norte de Gaza, mas ao longo de toda a Gaza, que é uma imensa rede viária utilizada sabidamente, já foi demonstrada agora durante a invasão terrestre, foi mais uma vez demonstrada como o esconderijo do Hamas e também depósitos de armas, munições, arsenais, instalações de comando e controle, quartéis generais, instalações logísticas e, provavelmente, também esconderijo dos reféns. E esse é o segundo grande complicador. Nunca Israel teve tantos reféns na sua história. Em torno de 243, 5 já foram resgatados, ou devolvidos ou resgatados, e a sociedade israelense e a cultura judaica predominante, ela valoriza muito o corpo humano, seja até sem vida, ter a reverência a seus mortos também. Então, a pressão interna, a pressão doméstica aumenta também conforme vai evoluindo o combate, já estamos no 40º dia.
a pressão internacional também. E isso foi, de certa forma, uma jogada de mestre do Hamas, que por que ele não simplesmente eliminou esses reféns, já que eliminou 1.400 pessoas durante a sua incursão terrestre no dia 7 de outubro? Porque ele queria não somente esses reféns como moeda de troca, tem em torno de 5.200 palestinos presos em penitenciárias israelenses, todos eles pessoas que têm sangue nas mãos, pessoas que foram julgadas, condenadas com a auditoria, acompanhamento por organizações internacionais de direitos humanos, e sofreram todo um processo muito diferente dos atuais reféns. Então, o Hamas queria não somente para trocar, mas também, óbvio, que ele queria atrair os israelenses para o combate em seu território, que Israel não ficaria omisso em relação a esses 240 cidadãos, a maioria civis, inocentes. Temos em torno de 20% apenas de militares que foram sequestrados, não ficaria omisso. Então, para o Hamas, definitivamente não interessa o objetivo militar em Israel, interessa atrair o interesse da opinião pública, não só da Palestina, não só do Oriente Médio, mas mundial. Tá? Fomentar o antissemitismo. Né? Fomentar o antissemitismo e conforme os efeitos colaterais, que são altamente indesejáveis, mas são inevitáveis num tipo de guerra como esse, nesse ambiente operacional, cada vez que morre um civil indefeso, inocente, ele vai explorar muito bem isso. É bem da verdade que pelo menos metade das 10.500, 11.500 baixas é de combatentes terroristas do Hamas, e não de civis. Então isso não é explorado. E já foi provado, várias imagens que circulam o mundo afora, que são imagens requentadas de outros combates. Então isso vai ser... Agora mesmo, antes de eu entrar na sala aqui, a última notícia que eu vi, um flash só, não tenho confirmação, mas parece que eles assassinaram um dos reféns e deixaram num prédio ali para ser exibido. Então, quer dizer, começa talvez isso seja o início de uma nova escalada publicitária, né, usando carne humana, como eles fazem. Agora, general, eu reparei que essa semana, eu creio que foi ontem, foi pela primeira vez o Conselho de Segurança chegou num consenso e aprovou uma resolução. E essa resolução contou pela primeira vez, conseguiu decidir alguma coisa, e eu percebi que se estabelece ali uma certa equivalência. Israel, inclusive, protestou que não foi colocado no documento a questão do ataque de 7 de outubro, mas eles colocam basicamente, eu vou ler aqui, a resolução pede a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Então, essa parte era um ponto que Israel colocava, e eles colocam também sobre a necessidade das pausas e corredores humanitários urgentes prolongados em toda a faixa de Gaza por um número suficiente de dias. Como é que o senhor vê esse momento em que a comunidade internacional nitidamente, e a gente vê manifestações no mundo todo, elas tendem a se sensibilizar, e como o senhor bem falou, essa era a estratégia de levar os reféns justamente para atrair Israel. Como que se faz esse balance, esse equilíbrio num momento como esse, com a comunidade internacional tendo essa postura? Exato. Essa resolução que foi aprovada, desde 2017, o Conselho de Segurança da ONU não aprovava uma resolução desse tipo. Só lembrando que o Conselho de Segurança, as decisões dele são mandatórias, têm efeito vinculante, pode, inclusive, impor a paz, diferentemente da Assembleia Geral, que emite recomendações sem um efeito jurídico vinculante. Então, essa se baseou basicamente em três pontos mais importantes. Um é esse que você falou, que é a libertação imediata e incondicional dos reféns de posse do Hamas. A outra é a criação de corredores ou pausas humanitárias. E a outra é a proteção de civis, sejam civis palestinos de Gaza, sejam civis de organizações de saúde, da própria ONU, que estão operando dentro de Gaza. Então, essas três grandes premissas. Ela, por si só, não muda muito o quadro, mas é um primeiro avanço ali. Ela não menciona, e Israel reclamou isso, o direito à autodefesa de Israel, e não menciona o ato terrorista do Hamas. Sequer coloca na pauta
classificar, rotular o Hamas de organização terrorista, que pelos próprios critérios da ONU já passou da hora de fazer isso. Tá? Então, é um primeiro passo, sim, da comunidade internacional, já que ela será não importante, ela será essencial se nós visualizarmos o pós-guerra. Que não pode haver, a gente sabe disso, em todos os conflitos, o chamado vácuo de poder. Mesmo que o Hamas tenha a sua infraestrutura altamente degradada, a maioria da liderança eliminada, não todos, porque, claro, os maiores líderes, até estava conversando com o Fernão disso antes de entrar no ar, a maior parte dos líderes mora em Doha, no Catar, muito bem, em hotéis 5 estrelas, e não estão lá na hora que o Israel revida no seu direito de resposta, né? Então, mesmo que não haja eliminação, surjam novas lideranças, é essencial que não haja o vácuo de poder. De imediato se crie um bolsão, um isolamento, a chamada buffer zone, entre Israel e a faixa de Gaza, que haja, o ideal seria, na doutrina, que a Autoridade Nacional Palestina, o nome é autoexplicativo, que fica em Ramallah, na Cisjordânia, que ela assumisse a faixa de Gaza, já que Palestina é Cisjordânia mais faixa de Gaza. Então a gente confunde. Aí você teria um interlocutor do outro lado para negociar qualquer coisa. Né? Exato, porque Israel hoje não existe fala com a ANP. Israel fala com a ANP, que também fala com Israel, mas Israel não tem diálogo com o Hamas e vice-versa. Então seria, mas ela está tão enfraquecida, tão acusada de corrupção, uma liderança que tem quase 90 anos, que não tem realmente autoridade sobre lá o Hamas em Gaza, então está fora de cogitação. Então é fundamental que a própria Liga Árabe, a ONU, outros parceiros, outros arranjos geopolíticos se interessem por isso e ocupem. Tá? Que Israel, eu acredito talvez até que depois que houver um cessar-fogo... Uma das versões que foi pouco ventilada no Brasil, mas na imprensa americana eu vi muito isso, que, enfim, estaria na iminência de ser assinado uma adesão da Arábia Saudita ao Acordo de Abraão, né? E que isso teria sido uma das razões que detonou essa ação do Hamas, né, para tornar impossível que a Arábia Saudita abrisse essa porta pela qual a gente imagina que poderia passar todos os países do Golfo, né, se fosse precedido pela entrada da Arábia Saudita, reconhecendo o Estado de Israel. Como é que o senhor vê isso? Tem ali, né, mais ou menos configurado, né, essa opção, ou Estados Unidos e Arábia Saudita comandando um novo processo de arranjo do Oriente Médio, ou Irã, Rússia e China, né, prevalecendo. Então, como é que o senhor descreve esse quadro geral do Oriente Médio? Você tem toda a razão. Estava na iminência de um acordo cujo broker, o patrocinador, eram os Estados Unidos, entre Israel e Arábia Saudita, para o estabelecimento de relações diplomáticas. E é o grande objetivo de política externa de Israel, em termos de ampliação dos acordos de Abraão. Lembrando que os acordos hoje são com Sudão, Marrocos, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Os que mais progrediram, os acordos foram firmados em 2020. Os que mais avançaram em todos os campos foi com Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Ambos monarquias do Golfo Pérsico e ambos muito vinculados à Arábia Saudita. Eu peço, por favor, ao Gerson que projete um mapa do Oriente Médio, que eu acho que a gente pode ilustrar melhor para todos os amigos, fazer uma recordação, né, que não é conhecimento novo, não, mas eu acho que sempre acrescenta um pouquinho. Por favor, Gerson, se você puder colocar na tela. Isso. Vamos falar rapidamente dessa região que está iluminada, tá, a cores. Aí aparece também um pouquinho a África, aparece a Turquia, aparece já um pouquinho da Europa Oriental. Observe aí, nós temos à direita, na cor marrom, o Irã. É o maior país xiita de toda a região, com uma liderança bem grande quanto a ele. E é o arqui-inimigo de Israel. Israel, o arqui-inimigo não é o Hezbollah, não é o Hamas, não é o Jihad Islâmico Palestino, mas sim é o Irã. Eles chamam de inimigo existencial, porque o Irã tem a capacidade missilística muito forte, ele lança mísseis a quilômetros, milhares de quilômetros, ele também de drones e o programa nuclear iraniano, que já chegou a 60% de enriquecimento urânio, ele está, se continuar nesse ritmo, chegando aos 90%, pronto, ele tem uma arma atômica, um engenho atômico.
ele é monitorado pela AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, com sede em Viena, na Áustria. Bom, mas nós temos aí em a cor vermelha a Arábia Saudita. Observem, não só o maior país sunita, lembrando que nós temos em torno de 82% dos países árabes islâmicos são do grupo sunita, e apenas de 15% a 18% são xiitas. A Arábia Saudita ela tem as duas maiores cidades sagradas, Meca e Medina, de todo o mundo islâmico. Nós temos 56 países islâmicos e 22 países árabes. A Arábia Saudita, que tem o maior poder econômico da região, como eu falei, nas monarquias do Golfo, nós temos o Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, exato, são esses países mais importantes ali. Então, ela tem uma ascendência muito grande sobre esse país. Observem também nesse mapa que aí, no Golfo Pérsico, circula em torno de 25% do petróleo mundial. E temos ali o Estreito de Hormuz, que também é uma passagem de valor estratégico muito grande. Do outro lado, nós temos o Canal de Suez, no Egito, o Mar Vermelho, e ali o Golfo de Aden. Então, é uma região importantíssima e que Israel, tendo problemas de fronteira, Israel se relaciona muito bem a leste com a Jordânia e a sul e sudoeste com o Egito. Mas a norte com o Líbano e a nordeste com a Síria, ele não tem relações diplomáticas. E o Irã, é importante que a gente fale aqui, o Irã ele não faz ações diretas contra Israel. O Irã podiam comparar, talvez, a um polvo, a cabeça de um polvo. E ele tem em torno de 6 tentáculos. Um deles é o Houthis, no Iêmen. Outros são milícias no Iraque e na Síria. Outro, e a mais forte de todos, é o Hezbollah, no Líbano, principalmente, mas um pouco na Síria também, e a Jihad Islâmica Palestina e o Hamas na faixa de Gaza. Tá? Então, são 6 organizações chamadas de proxies, que fazem a chamada guerra por procuração, como representantes do Irã em toda essa região. Então, há uma grande fora da lei política. e fora da organização em que se possa conversar com essa gente. Né? Isso. E como o Fernando levantou, há assim, um receio muito grande em um arranjo geopolítico, uma nova arquitetura geopolítica, que hoje o Irã ele é muito próximo tanto da Rússia quanto da China, a quem ele fornece a China petróleo e a Rússia drones e mísseis utilizados na guerra Rússia-Ucrânia. Então, há um receio, uma consequência maior para todo mundo, na verdade, seria incrementar ou fortalecer, não uma aliança militar que não existe, mas fortalecer essa aproximação já existente com esses 2 grandes players mundiais. Agora, general, eu penso sempre também num outro aspecto dessa questão, quer dizer, ali todos são autocracias, né? A única exceção mesmo é Israel como democracia, mas você tem um efeito que deve ter o seu peso ali, o senhor pode nos falar disso como uma pessoa que viveu lá, né? Que é essa questão de que você já tem uma grande parcela daqueles países que já são muito ricos há 3 ou 4 gerações, né? E que tem já um outro nível de educação. Eu não sei exatamente quanto isso desce sociedade abaixo, né? Mas esse pessoal tende a se afastar desse islamismo mais primitivo, né? De martírio e desse tipo de coisa. Então, quer dizer, tem ali já uma maioria, talvez, de todos os países do Golfo, e mesmo os que não têm petróleo, mas que estão ali do lado, estão se beneficiando dessa riqueza, né? E isso é um fator de pressão positivo na coisa. Como é que o senhor enxerga esse quadro? O que tem ainda lá de muito miseráveis e de países que já estão em outro estágio e que estão saindo, teoricamente, da alçada desses grupos terroristas e muito radicais? Fernando, você abordou um ponto importantíssimo, que esse é um dos trunfos de Israel, porque a gente observa gradativamente que essas monarquias tão ricas, hoje, aquelas que são mais avançadas e que têm um pensamento mais liberal, procuram livrar-se da chamada maldição ou dependência
do petróleo, porque sabem então, que sendo um recurso esgotável, etc. Então, procuram ter uma melhor distribuição de renda, o surgimento de uma classe média, melhoria dos índices de qualidade de vida, que aquela renda per capita realmente reflita isso. Isso é muito já visível, por exemplo, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita tem um grande projeto estratégico para fazer isso. É um país que tem uma política externa muito pragmática, de se relacionamento com os Estados Unidos, com Rússia e com China, por exemplo, sob a liderança de Mohammed bin Salman. E Israel, ele usa para atingir e para conseguir a aproximação justamente a diplomacia da ciência, tecnologia e inovação. Assim como você falou que Israel é a única democracia nos moldes ocidentais de todo o Oriente Médio, o que é verdade, também é disparado o país em qualquer indicador que a gente use, por exemplo, número de invenções ou patentes per capita, número de startups, número de unicórnios, número de invenções, número de prêmio Nobel. Não tem como. Então, Israel tem assim, um atrativo muito grande. Ao mesmo tempo, esses países são mais ricos que Israel. Então, podem investir muitos. Tem grandes fundos de venture capital lá, famosos no mundo inteiro. São hubs, inclusive, muito grandes, quando não é Dubai, por exemplo. Então, é uma parceria de um ganha-ganha evidente, muito fácil. Tá? Israel está usando isso e, como eu falei, o objetivo maior é a Arábia Saudita. Tá? E ele, conseguindo essa adesão, ele desequilibra que, a partir daí, outros países tendem a também aderir aos acordos de Abraão, e isso é um contrabalanço, é um peso muito grande para equilibrar a força do Irã, que esse sim está distante e não se tem nem no longo prazo qualquer expectativa de estabelecimento de paz entre Israel e Irã. Então a Arábia Saudita é realmente um fator, é um centro de gravidade ali, eu diria, em termos de geopolítica do Oriente Médio. Agora, general, eu vou aproveitar essa levantada de bola que o Fernão falou. Inclusive, eu até projetei, enquanto o senhor estava falando, eu até projetei que nós tivemos a Copa do Mundo do Catar, né, no ano passado, e agora, para 2034, a Arábia Saudita foi a única que se apresentou. Ou seja, eles tentam fazer uma aproximação do Ocidente, e me parece que esse é o ponto que o Fernão coloca, que não há interesse, talvez, de escalar esse conflito. Agora, a gente percebe, general, e eu queria pedir que o senhor focasse um pouco na reverberação disso para o Brasil, no reflexo para o Brasil, porque quando a gente, pela primeira vez, a gente olha o Brasil entrando no mapa dos países que podem ser alvos de atentados terroristas. Então, nós tivemos, no caso, não são terroristas do Hamas, e sim do Hezbollah, do Líbano. Seria interessante se o senhor pudesse esclarecer um pouco por que o Brasil está nesse alvo agora, por que esses brasileiros estão sendo cooptados e por que o Brasil, que era considerado um país de soft power, que o seu passaporte é muito valorizado, que ninguém nunca raciocinava de atentados terroristas no Brasil, a não ser aqueles lá do 8 de janeiro, que nós vamos até falar na segunda parte do programa. Mas aqueles das senhoras de Bíblia, etc., esses estão com tornozeleira eletrônica no Brasil. Mas no caso de um terrorista de verdade, como esse do Hezbollah, o que aconteceu de diferente para o Brasil agora virar alvo desses grupos querendo atingir a comunidade judaica no Brasil? Pois não, Gerson. Antes de responder objetivamente a tua pergunta, eu vou me permitir falar um pouquinho do Hezbollah. Tá? Depois a gente entra no porquê o Hezbollah estaria interessado nisso. Não há como comparar o poder bélico do Hezbollah em relação ao Hamas. A gente poderia jogar em termos de 10 a 12 vezes maior. Se o arsenal do Hamas é em torno de 12 mil foguetes, o Hezbollah tem de 120 a 150 mil. Além de foguetes, eles têm mísseis com sistema de guiamento. Ele tem drones. O Hezbollah, ele é também, a exemplo do Hamas, um partido político e uma organização extremista, terrorista. O poder no Líbano, onde ele está mais presente, é dividido ali entre xiitas, sunitas, os drusos e os cristãos. É até um sistema singular, sui generis, porque quando o presidente é sunita, por exemplo, o primeiro-ministro tem que ser xiita, o ministro da Defesa tem que ser druso, e o comandante do Exército é cristão, por exemplo. Então, eles fazem esse rodízio no poder. Mas o Hezbollah, hoje, eu diria que ele tem uma rejeição muito grande no Líbano, interna.
O Líbano já foi um país próspero, um país bonito, tinha uma indústria turística fantástica, tem desde os fenícios, né, que é a origem do Líbano atual, um país que comercializava muito, Sidom, Tiro, Beirute, já foi chamada Beirute, a Paris do Oriente Médio, né? Então, o Hezbollah, depois que chegou lá, e praticamente é um poder paralelo, é um Estado dentro do Estado, pôs tudo a perder. Então, o libanês, a grande maioria do povo libanês está consciente disso. Tá? Agora, o Hezbollah, ele recebe, sim, muito equipamento militar do Irã, o Irã que não tem uma boa situação econômica, muito pelo contrário, muito ruim, mas o financiamento dele vem do mundo todo. Então, o ilícito internacional é a principal fonte de todo tipo de droga ilícita, comércio ilegal de armas, ilegal de cigarros, etc. O Hezbollah ele tem esse financiamento e tem esse poderio tão grande graças a isso. E aí sim entra não só o Brasil. É um hub do crime organizado. Exatamente, planetário. Do crime organizado planetário. E o Brasil entra nisso. Uma das consequências péssimas desse atual conflito Hamas-Israel é o aumento do antissemitismo e da islamofobia. E também o aumento da percepção da ameaça terrorista, não somente contra sinagogas, consulados, embaixadas, centros judaicos pelo mundo, mas a qualquer país que apoie. E, no caso do Hezbollah, qualquer país que ele tenha condições de praticar esse ilícito, de ter alguma fonte de renda, e aí o Brasil está incluído, sem dúvida alguma, isso ele vai ser usado. Tá? Qualquer país do mundo. Então, a gente entra nisso aí. Não tanto o Brasil, por ter alguma aversão, por ter apoiado ou não apoiado, tá? Por exercer o soft power, ele entra como uma captação de recursos, né, para o Hezbollah. O Hamas não tem essa capilaridade em âmbito mundial. Definitivamente não tem isso. O Hezbollah tem. A linha divisória, então, general, cada vez mais é isso, né? Quer dizer, você tem um lado dessa nova geopolítica, né, que tá se configurando aí no mundo, né, que não tem nenhum prurido ou barreira de atravessar a linha do crime organizado, né? E esse pessoal sabe perfeitamente que a existência deles como possibilidade de poder, né, que é o que o jogo deles, é isso, é o poder. Eles são minoritários onde eles estão, né, e se mantém pela força, pelo terror, né, e de fomentar tirar a questão da alçada da racionalidade, né, usando esse grau de violência, por exemplo, que o Hamas usou agora, onde você vê que o principal objetivo daquela operação foi filmar a barbaridade e exibir essa barbaridade para tirar as pessoas da condição racional, né? Apelar fundamentalmente para reações irracionais, né? E é isso que é o problema que está aí, né? É por isso que eles usam os palestinos como eles usam, né? Soltando foguete até dentro de jardim da infância, dentro de hospital e tal, porque é claro que eles sabem que o GPS do outro lado vai descobrir em 5 minutos onde eles estão e vai ter o revide. Então, esse quadro né, a gente imaginar que no terceiro milênio a humanidade está pendente disso, né? Como é que sai disso, general? Olha, eu até acrescentaria que a gente tem que, ao falar de Hezbollah, de Hamas, talvez se abster um pouco da organização terrorista, que não tem objetivo, tem até objetivo, sim, o Hezbollah, o Estatuto Hamas é de 1987, o Hezbollah é de 1982. Ambos pregam um Estado palestino, né, do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo. Mas, mais do que isso, é considerar como uma ideologia, que tem, como você falou, a ideia de fomentar, levar, disseminar essa causa palestina, não só no mundo árabe, mas também no mundo muçulmano, que tem 1,8 bilhão de pessoas que praticam essa religião, o islamismo, como no mundo todo. Então, o objetivo é muito longo, estratégico, de longo alcance. É fácil entender isso aí quando lembra do Daesh, do ISIS, ou Estado Islâmico,
que não tinha tanto um QG, tinha até algumas bases, mas era mais uma ideologia que pelas redes sociais se propagava. De certa forma, o Hamas e o Hezbollah querem a mesma coisa, tá, em âmbito mundial. E isso questiona os valores tradicionais da civilização ocidental, questiona mesmo. Então, é um objetivo de longo prazo. E também a morte, que talvez seja um valor, ou então um sentimento, algo intangível, tão importante para a civilização ocidental, eles tendem a levar à morte como até uma aspiração, ou como uma realização, como um estágio sublime de devoção a uma ideologia, né, que terá uma série de recompensas quando chegar ao paraíso, etc. Então, estão lidando com esse tipo de pessoas. Essas atrocidades, essas barbáries que foram cometidas, nem o Estado Islâmico, nem o genocídio do Holocausto, na época da Segunda Guerra Mundial, chegou a isso. Decapitar pessoas vivas, queimar a criança em forno, matar a criança na frente do pai, matar o pai na frente da criança, estuprar mulheres, etc. E filmando isso. E eles também estavam com drogas, né? Foram vistos isso nos corpos que foram apreendidos ou mortos durante. Então, a pessoa em êxtase completamente e ligando para os pais, dizendo: eu matei tantos israelenses. A droga é um traço comum com o nazismo também, né? Exato. Isso escapa à nossa compreensão de qualquer racionalidade que a gente possa tentar colocar isso, tá? Então, o objetivo é mais distante, é mais profundo, e ele está bem adiante do que nós estamos pensando, que não é conquista territorial somente, não. E é inegociável também, então, isso, né? Quer dizer, então realmente, se você começa a entender esse ponto do movimento de Israel, de Revide, de que tem que extinguir o Hamas. Agora, isso também não é possível, né? Então, é um beco complicado isso aí, né? Porque você não consegue extinguir ele porque é uma ideologia, né? Como o senhor disse. É uma coisa que se reproduz por aí, pela rede. Talvez uma solução intermediária, né? Que Israel está realmente decidido a extingui-lo, a desalojá-lo do poder desse momento. Para tentar, por exemplo, hoje, em relação ao Líbano, existe ali uma força interposta, que é a Unifil, entre o sul do Líbano e o norte de Israel. Existe, em relação à Síria, na região do Golã Sírio, a Andof, entre a Síria e Israel. Então, mal ou bem, elas têm um mandato, e quem concede mandato é o Conselho de Segurança da ONU. Quem executa o mandato é o Secretariado da ONU. Tá? Eu trabalhei exatamente nessa área lá na ONU. Então, se eles não fazem tudo que eles poderiam fazer, é porque eles não têm autorização no mandato para ter, por exemplo, um armamento para impor ali uma paz. Mas eles cumprem direitinho o seu papel, e tenho certeza que, se eles saíssem dali, recrudesceriam todas as rivalidades e enfrentamentos. Então, tende a ter com Gaza isso, já que não há a mínima possibilidade de acordo com o Hamas. Então, se olhar para o futuro, Israel, no fundo, ele quer ter paz para se desenvolver. E a Palestina quer, eu acho que é legítimo, quer território. Para ter os dois territórios, Gaza e depois se candidatar a ser um Estado membro da ONU. Hoje é um Estado observador. Ela tem que ter povo, governo e território regularizados. E não tem hoje. E eu diria também, Fernão e o Gerson, a maioria do povo de Israel aceita a existência de um Estado palestino. A maioria aceita. É a única solução, isso é muito evidente. Não tem como fugir disso. E não tem. Qual é a análise que o senhor faz da possibilidade de uma renovação da autoridade palestina ou de alguma coisa assim? Tem alguma coisa esboçada já ou nada? Isso é um. Porque seria o substituto, né, para com quem negociar o Estado palestino e uma paz. Até o momento que eu saí de lá, eles fazem pesquisa de opinião de tempos em tempos. O atual Mahmoud Abbas, que é o líder do partido Fatah, que está em Ramallah, na Cisjordânia, ele seria o 4º lugar nas pesquisas. O primeiro lugar, o Barghouti, ele está preso numa prisão em Israel, porque ele não só incitou várias revoltas, como ele também participou de atos terroristas. O segundo lugar é um líder do Hamas. Tá? Então, a situação hoje é cômoda, porque o atual, ele assumiu com a morte, em 2004, de Yasser Arafat, que era líder da OLP. Então, ele assumiu e nunca mais promoveu eleições dentro da Autoridade Nacional Palestina. Então, se perpetuou para agora, ele está completando quase 90 anos.
é acusado muito de corrupção. Ele não tem autoridade, não digo legitimidade, mas não tem autoridade hoje, não tem liderança até na Cisjordânia, e quanto mais em Gaza. Lembrando que Gaza, o Fatah foi expulso em 2006, aconteceram as eleições em Gaza, Israel saiu em 2005 de Gaza unilateralmente. Em 2006 o Hamas venceu as eleições, em 2007 ele matou os integrantes do Congresso de Gaza, que eram do Fatah, e expulsou o restante. Foram mais de 100 mortes, né? E a partir daí nunca mais houve eleição também em Gaza. Então, a situação atual é essa. Eu acho que uma das consequências dessa guerra será, acho que dos dois lados, inclusive, vai cair a liderança de Gaza, com certeza, e talvez caia também aquele processo de análise pós-ação a de Israel, assumindo, com certeza, alguém mais moderado. Tá? Isso aí é uma expectativa, nem que seja no longo prazo, de termos um aceno para uma paz mais duradoura, mais estável e mais sustentável. Agora, do lado palestino, general, tem alguma figura moderada que se projete acima das outras? Tem alguém de quem a gente possa esperar essa sorte? Existe no Fatah. O Fatah é um partido que ocupa o poder já desde 2005 e que decidiu estabelecer relações com Israel. E tem ligações. É muito volátil, é muito picos, altos e baixos, é muito pendular essa ligação, mas mantém ligação. E o Fatah, inclusive, contribui com Israel nas ações que ele faz, que na Cisjordânia, especialmente ao norte, cidades de Nablus e Jenin, tem muitos campos de refugiados e tem muitas células do Hamas comprovadas lá dentro. Então, tem grupos extremistas ali muito grandes e o exército de Israel volta e meia, vai lá e faz incursões. O próprio Fatah contribui com isso, porque isso aí elimina a autoridade do Fatah dentro da Cisjordânia. Então, existe algum tipo de cooperação. E, quando isso está melhor, Israel aumenta, por exemplo, o número de permissões diárias, mais de 100 mil, de palestinos da Cisjordânia que cruzam a fronteira, ganham seu sustento em Israel, um salário médio muito maior do que é pago na Palestina, e voltam ao final da tarde, passando pelos chamados checkpoints. Então, Israel fornece água, fornece outro tipo de apoio também, permite o uso do aeroporto, permite escoamento pelos portos, já que a Cisjordânia é mediterrânea, né, não tem porto, vai pelos portos de Israel a produção os excedentes exportáveis. Então, tem algum relacionamento. Então, existe liderança moderada também. Tem liderança israelense hoje, por exemplo, Yair Lapid, Benny Gantz, que eles dialogam, e eles são, já se declaram, favoráveis à solução de dois estados. Tá? Então, isso desde Oslo que a Fatah já estava nisso. Né? Já estava, exatamente. Então, há condições, não falei do médio prazo, mas tem outras condições. Por exemplo, educação, que a geração hoje dos jovens palestinos e também dos adultos, a cultura do ódio é disseminada. Então, não se pode esperar, infelizmente, dessa geração, que já participou de combate, teve um parente, um amigo que morreu em combate, em confronto com Israel, idem de Israel, essa geração praticamente perdida. Então, é criança, é investir na educação, é criar uma cultura de tolerância, de respeito ao outro e pensando em resultado no longo prazo. Tá? Da mesma forma, criar opções socioeconômicas, né, para geração de empregos. Tem muita gente ociosa na rua e que é cooptada, que nem no crime organizado no Brasil, infelizmente, nas comunidades acontece isso, a falta de opção, ele acaba indo para ganhar dinheiro mais rápido e mais fácil. É baratíssimo fazer esse pessoal todo. Baratíssimo. E tem líder moderado em Israel, tem os radicais de Israel também, que não aceitam a Palestina, nem os palestinos, que querem recriar ali no que é a Cisjordânia, a Samária ou Samaria ao norte e a Judéia ao sul. Tanto que eles não usam o termo Cisjordânia ou West Bank, usam Samaria e Judéia. Mas a maioria é moderada. E sabe que, pensando no longo prazo, é melhor viver em paz do que essa constante sobressalto. Né? Essas coisas são tão difíceis e longas para construir, né, e tão fácil de destruir. Né? Basta uma incursão dessa de uma manhã e você bota fogo no circo de novo. Você tem toda a razão. Dá dois exemplos para você. Dois líderes muito à frente do seu tempo e que ousaram acabaram assassinados. Yitzhak Rabin, ele assinou os acordos de Oslo e assinou a paz com a Jordânia.
foi assassinado por um judeu ortodoxo em Tel Aviv. Anwar Sadat, tá, líder do Egito, assinou a paz com Israel, né, e foi assassinado por um egípcio radical lá no Cairo. Então, eles estão sujeitos a isso, aos radicais, os próprios radicais, o assassinarem. Mas tem que pensar assim, não tem jeito. Sair desse círculo. O que pode alterar esse balanço como o senhor disse, gente do peso da Arábia Saudita e tal, entrar nessa parada para valer, né? E aí você talvez consiga desequilibrar essa balança do ódio aí, que é tão fácil de detonar, né? Esteve muito próxima de assinar os acordos de Abrão, mediados pelo presidente Trump. No entanto, o que aconteceu à época, ela falou: eu quero um gesto prático, objetivo e expressivo de Israel em relação aos palestinos. Havendo esse gesto, eu estou pronto a assinar, e a partir daí seria uma reação quase em cadeia. Vários países também adeririam, e não aconteceu isso, porque até o presidente Trump não ganhou a reeleição e ficou. Então, Israel vai ter que, em algum momento, realmente estender a mão. Não tem como, é condição sine qua non. Eu queria trazer de volta ao Brasil, porque a gente conhece essa conexão que o senhor falava do Hezbollah, particularmente com o crime organizado, que no Brasil avançou tanto para o Comando Vermelho quanto para o primeiro comando da capital, para o PCC, e hoje existe essa conexão que já é sabida pelos órgãos de inteligência já há bastante tempo, e só tem crescido. Mas o que me chamou a atenção, eu vi uma live do senhor essa semana, e o senhor faz aquela atualização trazida direto de Israel com dados que são lhe passados quase que diariamente em tempo real. E eu percebi que hoje, exatamente nesta data, o Brasil mudou na classificação que Israel e os órgãos de acompanhamento das relações internacionais, com a União Europeia, etc., eles classificavam o Brasil como neutro e agora colocaram o Brasil já com a cor vermelha. Me parece que o Brasil tinha, né, em 48, aquela posição dos dois estados e mantinha uma posição de equilíbrio, de neutralidade. Isso perdurou durante muitos anos, mas agora o Brasil retorna a uma posição de privilegiar, talvez, né, a visão palestina ou dos árabes que moram nas áreas de Cisjordânia e Gaza. Como é que o senhor vê isso? Esse Mapa Mundi, ele é feito a partir de um think tank, o INSS, de Israel, muito prestigiado, mas consultando toda a sociedade. Aí nós temos 4 cores, né? A cor azul são os países que manifestaram, nesse atual conflito, um apoio a Israel. Ou, em oposição, em vermelho, aqueles que manifestaram-se pró-Palestina. Tem uma cor cinza, aqueles que não se pronunciaram, e tem uma cor ali, tanto quanto um bege mais escuro, que é o país que se manifestou, mas foi equidistante entre Israel e a Palestina. Então, o Brasil realmente, até ontem, ele estava nessa posição equidistante. E ontem, uma reavaliação, passou o Brasil para a cor vermelha. Está ali junto com Colômbia e junto... Eu estou vendo ali, tem Venezuela, Bolívia, Chile e Brasil ali. Colômbia, Venezuela e Bolívia junto com o Brasil. O México está na condição que o país se manifestou, mas ficou equidistante. Tá aí, tem vários cinzas, aqueles que não se pronunciaram. Bom, isso aí, eu vou dizer aqui, não sei a minha opinião pessoal, mas a percepção que eu vejo em Israel. Tanto de brasileiros que moram lá, como autoridades que eu não mantenho contato, como amigos israelenses que moram lá. Que eles acharam que, em termos de ações e pronunciamentos recentes do Brasil e de autoridades brasileiras, no fato de não classificar o Hamas com todas as letras como terrorista e relativizar algumas informações, de esquecer um pouco dos reféns e valorizar somente as vítimas dos bombardeios, essa posição, às vezes, um tanto quanto dúbia, que ele está valorizando mais os palestinos do que Israel, dando prioridade no seu relacionamento a isso. Em 48, na verdade, em novembro de 47, a resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela fez a partilha da Palestina entre um Estado judeu, um Estado árabe, e colocou Jerusalém sob administração direta da ONU.
Para nós, a gente pode dizer que Israel está no DNA do Brasil, ou o Brasil está no DNA de Israel, melhor dizendo, porque Oswaldo Aranha, um estadista brasileiro, gaúcho, ele presidiu, e a atuação dele foi fundamental para que a votação fosse favorável a essa partilha. A partir daí, nós tivemos bom relacionamento ao longo do tempo, um pouco pendular, nos governos mais de esquerda, é um relacionamento cordial, mas sem muita ênfase na bilateralidade, no intercâmbio, na cooperação bilateral. No último governo, o governo Bolsonaro, houve um aumento bem grande, mas o Brasil foi exemplarmente equidistante na questão Israel-Palestina. Naquela época, no início do governo Bolsonaro, tinham 18 resoluções do sistema ONU, aí entendido, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho de Direitos Humanos, que tratavam da questão Israel-Palestina. O Brasil votava exatamente 6 a favor de Israel, 6 ele se abstinha e 6 a favor da Palestina. Por exemplo, o Brasil votava autodeterminação do povo palestino, a favor. Solução de 2 estados, a favor. Então era realmente um equilíbrio. Tá? E Israel reconhecia isso. Israel sabia que existem 9,8 milhões de pessoas em Israel. Tá? Que o comércio do Brasil com Israel, ou melhor, do Brasil com os países árabes, sem contar os muçulmanos, é 13 vezes maior do que o comércio com Israel. E nunca vai ser tão maior porque a própria limitação geográfica e populacional. No Brasil tem em torno de 120 mil judeus e tem 100 vezes mais árabes descendentes. Tem 12 milhões de descendentes de árabes no Brasil. Então é 100 vezes mais. Então, apesar desses números e apesar da pressão de algumas bancadas, do agronegócio, que tem exportação muito expressiva para os países árabes e muçulmanos, o Brasil se manteve equidistante. Então, Israel reconhecia muito isso. Isso refletiu muito nas cooperações. Israel é um líder mundial na área acadêmica, científico-tecnológica, de inovação, empreendedorismo. Então, quando eu assumi lá, por exemplo, era 1,4 bilhão de dólares o fluxo comercial, ou seja, a exportação Brasil-Israel e Israel-Brasil. Eu deixei com 4,2 bilhões, multiplicamos por 3 isso, em 2 anos e meio. E também o produto brasileiro de exportação era basicamente as commodities do agronegócio. Nós diversificamos, tem produto com valor agregado lá. Na área acadêmica, por exemplo, tinham conhecidos 4 entre pesquisadores, professores e alunos brasileiros em universidades israelenses, que são excelentes. Eu fui a todas as universidades, eu conheço todos os reitores. Então, nós deixei lá com 318 professores, alunos, pesquisadores, em todas as universidades. E tem parcerias diretas agora de universidades israelenses com as suas congêneres no Brasil. Israel tem um instituto de excelência que tem prêmios Nobel, que é o Instituto Volcani, na área da pesquisa agropecuária. Nós temos um orgulho nacional, que é a Embrapa, e não se falavam. A Embrapa tem mais de 2.400 pesquisadores, tá? E hoje se falam, tem pesquisa conjunta. Então, nos últimos 4 anos, inegavelmente, e os números não mentem, né? Temos pesquisa na área de constelação de nanosatélite. O ITA hoje lança satélite, está no processo final, junto com o Instituto Technion de Haifa, que já lançou mais de 4 satélites, uma universidade. Então, tem pesquisa muito forte. Então, eu temo que um possível afastamento, e tomara que não aconteça isso, que a relação seja pragmática, consiga separar a política dos demais benefícios que nós temos nesse relacionamento, eu temo que isso perca, haja um decréscimo olhando para o futuro. Isso seria muito ruim para ambas as partes, que o Brasil é muito importante para Israel também. Tá? E de Israel nós temos particularmente esse exemplo que ele tem de desenvolvimento tecnológico, pode nos queimar muita etapa e muitos atalhos em termos do nosso desenvolvimento científico do Brasil, econômico do Brasil como um todo. Eu sei que só tem um compromisso agora e nós combinamos 45 minutos, já estamos com 50. É muito importante a gente ouvir um comentário de alto nível, porque a gente tem visto muita gente falando na superficialidade e é bom a gente ouvir alguém que esteve lá, que conhece e que sabe da importância, tanto da nossa relação com os países árabes, quanto da relação com Israel. Eu acho que congelou ali o... Saiu do ar. Eu vou tentar colocar ele aqui de novo. General, o senhor saiu do ar aqui, então a audiência está lhe ouvindo aqui, ó. Passou tão rápido, que é uma conversa tão agradável, com pessoas tão
inteligentes, tão cultas, a gente ficaria muito mais tempo. Muito obrigado uma vez mais, general. Nós agora vamos para a segunda parte do programa aqui. Eu que agradeço, então, um papo muito agradável e muito sucesso a vocês.